Semana, então, de reuniões na Comissão de Constituição e Justiça sobre o caso Michel Temer. Temos também os últimos dias para a votação aí no plenário da reforma política. Eu vou conversar agora, então, com a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde com os líderes partidários. Carol, qual é a expectativa deles para essa semana tão importante aqui no Congresso? Bom dia, Vera. Olha, o acordo que foi fechado ontem, depois de muita negociação, prevê, então, o início da votação pela PEC do Senado, como a gente chama, né? Essa proposta que cria, então, o fundo partidário lá, que foi aprovado já no Senado, está pronta para ser votada aqui na Câmara. O compromisso que foi firmado para que se fechasse esse acordo era que o presidente Michel Temer, vete dois pontos importantes dessa proposta. As regras fixadas pelos senadores para a distribuição dos recursos e também uma restrição que tinha sido aprovada por lá, para que esse fundo fosse usado só nas eleições majoritárias. Com isso, então, a ideia é de que o fundo público financie também as campanhas proporcionais, ou seja, para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, por exemplo. O acordo foi fechado dessa maneira porque o projeto lá do Senado está mais avançado, ele só precisa ser aprovado pela Câmara, se não houver mudança ele já segue para a sanção presidencial e para valer nas eleições do ano que vem, tudo tem que estar aprovado então aqui na Câmara dos Deputados e no Senado e sancionado até sexta-feira dessa semana. Esse fundo então é estimado em 1 bilhão e 700 milhões de reais, vai ser composto por 30% de emendas parlamentares impositivas e também recursos que vão vir aí do fim da propaganda partidária em ano não eleitoral, essa propaganda partidária em rádio, televisão, que acontece em ano eleitoral fora das campanhas eleitorais. Vamos conversar então sobre esse acordo fechado e a possibilidade de votação com o deputado Newton Tato, ele que é vice-líder do PT e é do PT de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo certo mesmo? Enfim, é um acordo que envolve um compromisso de sanção. A oposição vai apoiar mesmo essa votação, como tem sido dito desde ontem? Sim, como tem acordo, né, de conversa entre os líderes, nós acreditamos que possa avançar, porque essa é a última semana. Por isso, aproveitar também o projeto do Senado. Nós precisamos avançar e é importante que se crie esse fundo, né, para financiar as campanhas e que contemple também os proporcionais, porque nós também precisamos debater, entendeu, a limitação dos gastos da campanha, isso está também em debate, restringir, entendeu, a um limite o financiamento pessoa física, o autofinanciamento, e é importante fazer esse debate com a sociedade da importância de financiar a democracia, financiar, entendeu, as eleições. Por isso também o acordo de votar, aproveitar a PEC que vem do Senado, como lá só prevê para os cargos majoritários, né? E aí os deputados também precisam dos recursos, né, para suas campanhas eleitorais. Então é importante então que este acordo se leve adiante, que vote e que seja vetado depois, né, que seja o financiamento só para o Executivo, dando a possibilidade, então, de ter o financiamento para as campanhas de deputados estaduais, deputados federais. E a ideia é, vencida essa pauta, então, essa proposta que vem do Senado, que se vote a regulamentação justamente da relatoria do deputado Vicente Cândido, que prevê, entre outros pontos, como o senhor vinha falando, a limitação dos gastos de campanha. Tem aí uma limitação que uma campanha para presidente custaria no máximo 70 milhões de reais. Isso vem de encontro ao anseio da sociedade, na sua opinião, deputado? Sim, ela vem, porque todo mundo tem consciência, né? E essa é a cobrança também da sociedade. Aqui os parlamentares têm consciência disso, de que os gastos de campanha não podiam seguir da forma como vinha acontecendo nas campanhas anteriores. Então fazer um esforço de diminuir os gastos de campanha, mas também fazer um debate com a sociedade, que é muito mais barato para a sociedade quando você tem o financiamento público. Financiamento público porque você tem uma representação melhor, umas condições mais iguais de disputa no processo eleitoral. Nós aqui representamos pessoas físicas, não representamos pessoas jurídicas, então esse debate nós precisamos fazer para a sociedade. Então tudo isso que a gente está acontecendo hoje, dessa crise na política, ela tem a ver com o modelo do sistema político que a gente tem, do modelo de financiamento que a gente teve até então. Então nós precisamos avançar. E aqui agora é a oportunidade para a gente fazer. É a última semana para considerar já para as eleições do ano que vem. Acho que nós já avançamos bastante com o debate com relação a acabar com as coligações, né? Isso já é
um passo importante. Nós vamos ter, entendeu, logo aí para frente a diminuição do número de partidos políticos. Enfim, acho que a Câmara está dando resposta para o anseio da sociedade e hoje, entendeu, começa de novo a debater aqui para a gente finalizar, principalmente com relação à criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais, entendendo que essa é uma necessidade de que a sociedade precisa debater com a sociedade de que é importante o financiamento da democracia, até para a sociedade também ter condições de monitorar melhor a vida dos parlamentares aqui. Com que cara fica essa reforma política que a gente está entregando então para a sociedade? A gente precisa de uma boa dose de otimismo para acreditar também que o Senado vai conseguir terminar de analisar as coligações com toda a questão política que o Senado enfrenta essa semana, né, com o episódio do senador Aécio Neves. O senhor acha que consegue aprovar o fim das coligações por lá? O senhor acha que tem uma resposta sendo entregue à sociedade? Nós temos que entender que você tem a reforma política, uma questão que você olha, entendeu, para o futuro. E você tem fatos no momento, tá, que você tem que trabalhar ele, mas também sem perder essa perspectiva de você construir, entendeu, né, aquilo que é necessário do ponto de vista de todo o sistema. Então acho que o Senado precisa apreciar, né, tem uma expectativa que de repente caça inclusive o senador Aécio Neves, né, por tudo aquilo que está lá. Mas também não pode, entendeu, ficar só parado nisso aí. É a mesma coisa aqui na Câmara, entendeu? Nós temos que discutir a reforma política, nós temos que apreciar, entendeu, ir lá para a Comissão de Justiça, entendeu, né, e brigar para que de repente não faça as alterações, entendeu, ao bel prazer do governo na própria Comissão de Justiça em relação ao processo do Temer. Enfim, você tem os fatos que vêm no dia a dia, né, mas também você não pode perder a perspectiva de construir aquilo que é o papel da gente também de pensar, entendeu, para frente. E falando nesse assunto lá de comissões, o senhor hoje participa de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Qual que é o tema, qual que é a importância do que vai ser discutido por lá, deputado? Nós vamos ter agora, do dia 7 ao dia 17 de novembro, a 23ª COP do Clima, né, que é a Conferência do Clima no âmbito da ONU. Então é o momento em que reúne todos os países. Lá esta COP é muito importante porque ela deve avançar na regulamentação do acordo da COP 21 lá de Paris, onde o Brasil se comprometeu com metas audaciosas do ponto de vista de redução das emissões de gases de efeito estufa. E hoje nós temos uma audiência que é muito interessante porque nós estamos fazendo uma audiência específica para compreender as experiências e as percepções dos povos indígenas do Brasil sobre esse tema, sobre esse debate. Sabemos que os povos indígenas são os maiores parceiros na conservação das florestas. Para você ter uma ideia, das terras indígenas na Amazônia, somente 2% são desmatadas, né? Então isso mostra, entendeu, a preocupação deles, a forma como eles se relacionam com o meio ambiente, que ajudam na conservação. Então eles são os que mais contribuem, inclusive, com a sociedade brasileira para poder atender os compromissos que nós assumimos lá na Conferência do Clima. E eles vêm para cá hoje, entendeu, para mostrar um pouco esta experiência, um pouco as percepções deles. Como é que eles entendem esse debate que é de nossa sociedade, a sociedade de branco, né? Como é a visão deles sobre a situação do próprio planeta, né? Entendeu? De todo esse debate sobre a crise climática. Então é uma oportunidade para a gente ter esta experiência deles, ouvi-los, tá? E ao mesmo tempo eles vão colocar também o outro aspecto de que nós não fazemos a nossa parte. Eu estou falando nós enquanto sociedade nacional, o Estado brasileiro, não faz a parte que é avançar no reconhecimento dos territórios deles, sabendo que eles cuidam bem do território dele e que é muito bem para a sociedade como um todo. E a gente sabe que tem mais de 50% dos territórios indígenas que não tem demarcação de terra, não está com as terras não demarcadas. E neste momento ainda que está todo paralisado o processo de demarcação, de reconhecimento, e eles lutam então para que isso seja retomado. Deputado Newton Tato, obrigada. A gente volta sobre o assunto de reforma política daqui a pouquinho. Vera, obrigada.